Vírus, Trojan, Worm, Ransomware, Spyware, Rootkit, Botnet, Keylogger, você provavelmente já ouviu pelo menos metade dessas palavras em algum momento, talvez em um noticiário, talvez em um filme, talvez até em uma conversa de tecnologia ali com seus amigos. Mas você sabe de fato a diferença entre elas? Porque assim, no mercado de cibersegurança, dizer foi um vírus, quando na realidade foi um rootkit, é o equivalente a um médico confundir gripe com pneumonia. São coisas diferentes, com comportamentos diferentes, com formas de detectar e remediar diferentes. E hoje a gente vai organizar isso de uma vez, rápido, direto e com exemplos reais. Bem-vindo de volta ao curso gratuito de cibersegurança da DF-Tech. Vamos começar com a definição base e depois a gente mergulha em cada tipo, tá bom? Então, temos malware, que é a contratação de malicious software, que é um software malicioso. É qualquer programa ou código criado ali com a intenção de causar danos, roubar dados, espionar, interromper sistemas ou até mesmo obter acesso não autorizado. O termo vírus que as pessoas usam no dia a dia, que na verdade, vírus é só um tipo de malware. É como chamar todo animal de cachorro. E por que isso importa para você? Porque cada tipo de malware tem um comportamento específico. E entender esse comportamento é o que permite você detectar, responder e prevenir ele de forma adequada. Nós temos 8 tipos. Vamos entender cada um, o que é, como age e o detalhe que você não pode esquecer aqui, beleza? Então temos aqui o primeiro, que é o Worm. Worm é um malware que se move sozinho. Ele não precisa de nenhuma ação do usuário para se propagar, por exemplo. Ele entra numa máquina, se replica e automaticamente ele procura outras máquinas vulneráveis na mesma rede para infectar. É um malware aqui mais perigoso em termos de velocidade de propagação. Um worm bem feito, ele pode comprometer centenas aqui de máquinas numa rede corporativa em minutos, tudo sem que ninguém clique em nada. O WannaCry, que a gente mencionou ali nas aulas anteriores, se espalha como um worm. Ele entra numa máquina e sai varrendo ali a rede inteira, explorando vulnerabilidades do Windows, por exemplo, que não tem patch aplicado. Detalhe que você não pode esquecer, o worm ele é igual propagação autônoma, sem precisar de hospedeiro, sem precisar de clique, ele age naturalmente sozinho, beleza? Temos agora o segundo, que é o Trojan, ou cavalo de Troia, um nome que já entrega tudo. Assim como o cavalo de Troia ali de madeira da mitologia grega, que escondia ali soldados dentro, o Trojan é um software que parece útil, legítimo e inofensivo. Na realidade, ele esconde código malicioso dentro dele. Você baixa o que parece ser um aplicativo de produtividade, por exemplo, de um jogo, uma ferramenta gratuita, e instala isso, e junto que você queria, instalou também esse malware que agora está rodando em segundo plano ali. Você, na realidade, abriu as portas para roubos de dados, esperando que um comando de um servidor seja remoto. Ele é muito usado como um vetor de entrada. Ele mesmo não se replica como o Worm, que eu falei agora há pouco, mas ele abre uma porta para que outros malwares entrem ou para que os atacantes, acessem o sistema remotamente. Um detalhe que você também não pode esquecer do Trojan. Trojan é igual disfarce, que é a ameaça escondida dentro de algo que parece seguro. Agora temos o outro, que é Adware. O Adware é um irritante aqui da família. Ele exibe anúncios sem autorização. Aquelas janelas de pop-up, redirecionamento de navegador, propaganda em lugares onde não deveria ter. Por si só, o Adware, ele não é o mais destrutivo. Na realidade, ele é um sinal de alerta. Sem ter o Adware no sistema, significa que algo foi instalado sem controle adequado. Por exemplo, onde tem um Adware, pode ter outros companheiros mais perigosos ali que vieram junto dele. Além disso, alguns Adwares mais avançados, eles coletam dados de navegação e comportamento desse usuário, que já começa a cruzar a linha do spyware. O detalhe também que você não pode esquecer, Adwares é igual a sinal de alerta, sem ter que investigar o que pode ter chegado junto. Agora temos o outro, que é o spyware. O spyware é igual a espião. O spyware
fica rodando silenciosamente aqui no sistema, coletando informações, hábitos ali de navegação, dados pessoais, credenciais, histórico, documentos, e ele vai enviando tudo isso para um servidor controlado pelo atacante. O objetivo dele não é destruir, é observar e extrair informações. E quanto mais tempo ele fica sem ser detectado, mais informações ele coleta. E o Spyware, ele é muito usado em espionagem corporativa, em contexto ali de violência doméstica. Então assim, existe versões comercializadas ali como aplicativos de monitoramento parental, que na prática são spywares instalados sem consentimento. E o detalhe importante que você não pode esquecer, que o spyware, ele é igual silêncio e extração. Quanto menos barulho ele faz, mais tempo ele coleta. Agora temos o outro, que é o Keylogger. Esse é direto. Ele registra tudo que você digita no seu teclado. Tudo mesmo. Senha do banco, login do e-mail, corporativo, mensagens privadas, número de cartão de crédito. Tudo que passa pelo teclado, o Keylogger, ele captura e faz o envio ali para o atacante. Ele pode ser um software instalado ali no sistema operacional, ou também pode ser um hardware invisível ali para que ninguém dê atenção para ele. O Keylogger, e muitas vezes ele vem como componente dentro ali de outros malwares, por exemplo o Trojan, que pode instalar um Keylogger ali, por exemplo, com parte do pacote de espionagem. Olha só, é muito interessante isso. E o detalhe importante que você não pode esquecer é que o Keylogger, ele é igual a cada tecla digitada em uma única informação capturada. É tornar ali qualquer senha inútil se o dispositivo estiver comprometido. Beleza? Temos agora o rootkit. Esse é o mais difícil de detectar e é um dos mais perigosos. Os rootkit, ele opera em camadas profundas do sistema operacional, às vezes no próprio kernel do sistema. A cada camada é mais privilegiada ali do SO. Então assim, ele quer obter essa informação de um nível mais alto e se mantém invisível de ferramentas ali de segurança convencional. Então pensa assim, o antivírus, ele pergunta ao sistema operacional: tem algum processo suspeito rodando aqui? E o rootkit intercepta essa pergunta e responde: não, tá tudo limpo, tá tudo ok. O antivírus, ele não vê nada, porque o rootkit, ele está mais fundo que o antivírus consegue olhar, e isso é perigoso. O rootkit é frequentemente usado por APTS, aquelas ameaças persistentes ali avançadas, do que falamos ali na aula anterior. O atacante quer ficar dentro ali do sistema por meses sem ser detectado. Então o rootkit é a ferramenta para isso. E um detalhe que você não pode esquecer é que o rootkit, ele é igual invisibilidade e persistência. Ele é difícil de detectar, difícil de remover, e às vezes a única solução é reinstalar o sistema operacional do zero. Temos agora o outro, que é a que a gente falou ali na aula 5, que é o ransomware. Mas aqui a gente entende um mecanismo técnico, porque assim, o ransomware entra no sistema e ele mapeia ali os arquivos, documentos, banco de dados, backups locais, e os criptografa com uma chave que só o atacante tem. Depois ele exibe ali uma mensagem: pague o resgate em criptomoedas, e você recebe a chave para recuperação desses dados. É simples como um conceito, mas devastador como um impacto na organização. O pagamento desse resgate, ele não garante que você vai receber a chave. Mesmo que você receba e recupere os dados, o atacante ele pode ter copiado tudo ali da sua criptografia, o que aciona uma segunda camada, que é a extorsão: pague de novo ou publicamos seus dados. Isso se chama Double Extension, que é a dupla extorsão. É um modelo que grupos de ransomware modernos utilizam aqui. E a defesa? Como a gente viu, backup isolado e testado recentemente é o que garante que você consiga recuperar sem pagar esse resgate. Só que temos um detalhe importante: você tem que entender que ransomware é igual a seus dados sequestrados por criptografia, e o backup é o único seguro real contra ele. E temos agora o nosso botnet. Esse é fascinante, mas ele é muito assustador ao mesmo tempo. Botnet vem do Robot Network, que é redes de robôs. É o conjunto de dispositivos infectados que passam a ser controlados remotamente pelo atacante, sem que os donos desses dispositivos saibam de nada. Seu computador ele pode estar com botnet agora, por exemplo, seu roteador, sua câmera de segurança, sua Smart TV, qualquer dispositivo conectado à internet, ele pode ser
recrutado pelos botnets. O que o atacante faz com esse exército de dispositivos de zumbis, né, que chamamos? O poder de um botnet, ele é proporcional ao seu tamanho. E existem botnets aqui com milhares de dispositivos. Quando esses milhões de dispositivos apontam para o mesmo alvo ao mesmo tempo, é o famoso DDoS que a gente ali viu na aula anterior, né? Então, detalhe que você não pode esquecer, o botnet é igual ao seu dispositivo que virou soldado de um exército que você não conhece e você provavelmente não sabe, tá? Então, olha esse mapa aqui. Cada um desses malwares pode ser o vetor de ataque que a gente viu na aula 2 e também pode ser a ameaça que a gente mapeou aqui na aula 5, né? Na realidade, a gente mapeou na aula passada. E cada um deles é mitigado, né, por um ou mais das camadas de segurança que a gente estudou na aula 3. Então, o Worm é um patch de segurança que fecha a vulnerabilidade que ele usa para se propagar. O Trojan, que é a conscientização, evita a instalação acidental. Ransomware é um backup que garante essa recuperação. Botnet é o Endpoint Protection que detecta esse comportamento anômalo do ambiente. Então você percebe que o conhecimento ele começa a se acumular e cada aula vai fazer a anterior fazer mais sentido. Agora você tem um vocabulário aqui completo. Quando alguém falar de rootkit numa análise forense, você sabe o que está em jogo. Por exemplo, quando um alerta de keylogger aparecer no seu CIEM, você vai saber a urgência disso. Quando o incidente de ransomware acontecer, você sabe qual o caminho ali dessa resposta. Tudo bem? Então, na próxima aula, a gente fecha o módulo de fundamento com um ciclo de vida de malware. Como o malware ele nasce, como ele entra e como ele age, como ele é persistente e como também a gente detecta e elimina esse cara. E também a gente vai ter uma visão completa desse ciclo que vai te preparar para atuar em resposta a incidente. Tudo bem? Então, se essa aula foi útil, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo gratuito que vai ajudar o canal a crescer e a continuar aqui trazendo mais conteúdos para você. Se inscreva e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Dúvida nos comentários, a gente responde. Link da DefTech na descrição para quem quer operar de verdade. Tudo bem? Então eu te vejo até a próxima e bora executar!